Aleluia, paz do Senhor. Sou o pastor Valdir Paz, chegando aqui com mais uma live, né? Esta live ao vivo. E nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, trazer aí algo da parte de Deus para a sua vida. E nesta noite nós gostaríamos aí de estar falando de algo importantíssimo. Na realidade, como toda a palavra de Deus ela o é, né? Mas é algo que nós não podemos nos calar, tamanha importância e a seriedade do assunto. E nós vamos estar cantando um hino aqui. Este hino tem tudo a ver com o assunto, né, que nós vamos tratar nesta noite. Um hino maravilhoso. Este hino, ele traz uma mensagem maravilhosa, né? E esta mensagem é o que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela aguarda, ela espera nessa terra, que é o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ele mesmo falou no seu livro, no livro do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, que ele viria outra vez e nos levaria para si, né? Então, é esta a maior expectativa da igreja, dentro de uma viva esperança, né? Porque quem prometeu não mente, quem prometeu não falha, né? Então, a igreja tem essa viva esperança. E esta viva esperança, ela nos faz, e é isso que nos move, né? É isso que nós pautamos a nossa vida no dia a dia, nessa esperança, né? Que o Senhor, ele vai retornar e vai levar um povo, como está escrito na própria palavra de Deus, um povo zeloso, um povo que tenha, né, um povo de boas obras, zeloso, e o zelo aqui é zeloso do bem, zeloso de viver, né, a palavra de Deus. Então, é um assunto, como eu já falei, de suma importância, né? Nós vamos louvar o Senhor com esse hino é muito lindo, né? E ele traz aí, dentro desse assunto, uma mensagem maravilhosa, né? Está chegando a hora de partir. Prepara, ó igreja, para subir. Medita sempre firme em oração, que é tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Prepara, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer, e a igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu,
em glória, majestade e poder. Prepara-te, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer no céu eternamente reinará. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Prepara-te, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Aleluia, louvado é o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria, nesta noite, eu não sei se o meu violão, ele conseguiu sair o áudio aí. Aleluia, glória a Deus. Se eu não me engano, estava fechado aqui, né? Infelizmente estava fechado aqui o áudio do meu violão. Eu não sei se deu para sair aí, mas este hino é muito lindo, este hino é muito bonito, né? Este hino, ele traz aí, ele traz esta linda mensagem, né? Da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso. E como eu já falei, a Igreja do Senhor na Terra, ela tem esta promessa, né? E quando eu estou dizendo igreja, eu não estou falando de denominação, irmãos. Eu estou falando de todo crente salvo, todo crente lavado, remido no sangue do Senhor Jesus, né? Nós não estamos falando aqui de uma placa, até porque no céu não vai entrar placa de igreja. No céu vai entrar aqueles que são e aqueles que foram escolhidos, que receberam o chamado de Deus, né, para a salvação e aceitaram e receberam de bom grado. A gente, hoje em dia, tem muitos nomes de denominações, né? Nomes de denominações, porque a Igreja do Senhor, ela é universal, né? E eu não estou falando aqui que é a denominação universal. Estou dizendo aqui que a Igreja do Senhor, ela é universal, ela é sem nome, ela é todo crente lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Então esta igreja, né? Esta igreja, ela tem esta promessa. Esta igreja, ela tem, né? Este, podemos se dizer, incentivo de poder estar não só pregando o evangelho, mas também com paciência, né, aguardando esse glorioso dia, né, a qual esse hino aqui ele traz nesta mensagem. E nós sabemos que, em relação a isso, há algumas dúvidas, até mesmo no meio cristão, né? E
nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso aqui, até porque o assunto é muito sério, e é um assunto que ele deveria estar na pauta, né? Constantemente dos nossos pastores, dos nossos pregadores. É um assunto que a gente vem notando que, com o passar do tempo, em algumas denominações por aí já não fala mais desta promessa, já não fala mais desta verdade. Isto é um grande erro. Por quê? Porque a igreja, e aí eu digo da organização, ela foi levantada para preparar as pessoas para este grandioso dia. Ela foi levantada, e ela não foi levantada por qualquer um, ela não foi levantada pelo pastor fulano de tal. Não, ela foi levantada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, antes dele subir aos céus, os discípulos estavam ali reunidos com ele, e ele dando as últimas instruções, ele e os discípulos preocupados sobre o reino terreno, o reino de Israel, terrenamente falando, e Jesus os repreendeu e os disse: vocês estão preocupados, e essa não deve ser as suas preocupações. Vocês têm coisas mais importantes para se preocuparem, porque vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão receber a unção para que sejais minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E ele vai, e aí nós fazemos um paralelo com Marcos, capítulo 16, versículo 15, a seguir, a qual ele manda pregar o seu evangelho a toda criatura, a toda criatura. Então, ali, naquele momento, e a Bíblia diz que ele subiu, os discípulos ficaram olhando ele encoberto pela nuvem, e dois varões, anjos, chegaram e anunciaram para eles: olha, da mesma forma que vocês estão vendo esse Jesus aí que está sendo recebido nos céus, da mesma forma vocês vão ver ele voltar. Mas então ele estabeleceu ali, antes da sua ida, ele estabeleceu ali a sua igreja e mandou levar esta mensagem do Evangelho. Mandou levar esta mensagem do Evangelho. Então, como eu já falei, a igreja do Senhor na terra, ela tem uma responsabilidade, tem uma promessa, e como eu já falei também, que é de suma importância nós falarmos deste assunto. Nós falarmos, haja vista, muitas pessoas não têm conhecimento, muitas pessoas não têm até mesmo discernimento dos acontecimentos, ao nosso redor, no nosso dia a dia. E quem conhece a palavra de Deus sabe, comparando as coisas que acontecem e as coisas que a profecia bíblica ela traz, ela revela, e algumas dúvidas, mas Jesus ainda não voltou. Por que ainda ele não voltou? Será que Jesus voltará? Será que é verdade o que a Bíblia diz? Muitas das vezes há alguns questionamentos, mas o apóstolo Pedro, lá na sua carta,
em 2 Pedro, capítulo 3, se não me falha a memória, ele vai dizer que nos últimos dias, nos dias que antecederiam a volta do Senhor Jesus, muitas pessoas fariam esse questionamento e, às vezes, e até blasfemaria, né? Dizendo que isso é coisa, isso é invencionice, isso é besteira. Mas ele trazendo a palavra, ele vai dizer, ele trazendo a palavra, ele vai dizer que as pessoas que falam isso, eles ignoram, né, os desígnios de Deus e não sabem, na realidade, não tem conhecimento algum, né, do que as Escrituras elas revelam. E então ele já de antemão, né, há 2023 anos atrás, por assim dizer, o apóstolo Pedro ele já previa esses tais questionamentos. Mas o certo é que a profecia ela vai se cumprir, os acontecimentos ao nosso redor nos mostram isso, porque Jesus ele disse que os sinais demonstrariam que estaria próximo à sua volta. E ele falou de vários sinais, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 24, e outras passagens bíblicas, né? Ele vai falar de vários sinais que aconteceriam e a maioria deles já aconteceu. E trazendo aí um alerta para que a igreja pudesse discernir esse tempo. E eu sei que, como eu já falei, às vezes, em alguns lugares, nunca, talvez se falaram destas coisas, ou falaram e já não falam mais. Muitas das vezes porque ou às vezes mesmo a perca desta fé, a perca dessa esperança, mediante o tempo passado, mas a própria palavra também já nos adverte que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Dá-nos a entender que quando Deus anunciou a Noé sobre o final de toda a vida terrestre, de toda a carne, a qual ele ia destruir, passou mais de 100 anos. E Noé construindo a arca e apregoando esta verdade. Então, o certo é que se cumpriu e vai se cumprir. Hoje mesmo nós estamos vendo aí, e eu sempre procuro aí, como eu já falei, comparar as coisas que acontecem ao nosso redor com as profecias bíblicas, né? E a gente tem percebido aí uma movimentação como nunca houve, né? Aí das autoridades, dos países mais desenvolvidos em busca de uma solução. E hoje nós já vemos falar de um relógio apocalíptico, né? O relógio do fim do mundo, a qual alguns cientistas eles elaboraram, né? Este relógio
Se eu não me engano, desde 1947, eles vêm trabalhando com a hipótese de, né, infelizmente, a destruição do planeta Terra. E a gente, olhando isso aí, vendo que há esta preocupação das nações, que há este real perigo, né? E agora, recentemente, nós vamos falar que esse relógio ele está, né, já próximo a 90 segundos, né, por assim dizer, segundo eles, do fim do mundo. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Em parte, logicamente, que são cientistas renomados, são pessoas, né, se eu não me engano aí, são pessoas aí que foram prêmio Nobel, né, ganharam aí esse título aí honroso, pessoas que uma capacidade fora de sério, né? Não foi um Valdir da vida, né? E essas pessoas chegaram à conclusão agora, né, desde, se eu não me engano, 2020, 2019, 2020 para cá, que esse relógio, o ponteiro dele ele adiantou um pouco mais, apressou um pouco mais essa infeliz realidade. Mas o que a Bíblia diz sobre isto? O que a Bíblia diz? Nós devemos aguardar o fim do mundo? Nós devemos aguardar a destruição de toda a raça humana? É lógico que dentro dos seus estudos, e mediante aí eles avaliam não só a questão da ameaça atômica, mas também das outras situações como pandemias e outras coisas mais, né? Porque o colapso ele não seria só por causa causado pela radiação, né, emitido pelo acionamento das bombas atômicas, né? E a iminência de uma guerra atômica ela foi muito real há bem pouco tempo aí atrás, né? E hoje a gente sabe que uma guerra atômica hoje realmente exterminaria o ser humano do planeta Terra. Porém, o que a Bíblia fala em relação a isso? Logicamente que nós vamos fazer um paralelo aqui e nós vamos fazer uma comparação com o que disse aqui o profeta Sofonias no seu livro. Só um minutinho, deixa eu só tirar meu violão aqui. Nós agora vamos usar a Bíblia, né? Vamos usar a palavra de Deus, que é inerrante, né? Digna de toda aceitação. No livro do profeta Sofonias, está escrito lá no capítulo 1, no versículo 14 a seguir, que diz assim: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Ouvi, amargo será o clamor no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas.
dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, no fogo do seu zelo. Então, veja bem, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e repentina. Então, logicamente, se nós formos comparar a tese desses cientistas com o que está aqui relatado dentro desta palavra, que o profeta Sofonias ele trouxe, ele profetizou, no mínimo que todo homem, toda mulher, todo jovem, toda pessoa, na realidade, consciente, no mínimo, deveria se preocupar. Por quê? Porque Deus está falando através do profeta sobre este dia que será um dia de angústia, um dia de sofrimento, um dia que o homem poderoso, né, ele vai clamar. O homem poderoso, ele vai clamar. Às vezes, a pessoa acha que por ter mais bem aquisitivo, por ter mais poder financeiro, ele se sente poderoso, ele se sente inatingível, ele se sente imune às dores e imune às consequências também. Mas a Bíblia diz que nesse dia o homem poderoso ele vai clamar. E o próprio Deus dizendo que vai angustiar os homens. Mas talvez você me pergunte assim, mas esse Deus é Deus, que Deus terrível esse, hein? Que Deus furioso esse, mas aonde que está Deus amor? Deus é amor, logicamente, nós não podemos esquecer disso. Mas a Bíblia também fala que ele é Deus de justiça. Por amor, São João, capítulo 3, versículo 16, o que a Bíblia diz? E que Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Não perecer é não ser destruído, mas tenha a vida eterna. Olha aí. Por amor, o Senhor Jesus veio, saiu da sua glória e foi até a cruz pelos nossos pecados. Então, só aí prova o quanto Deus ama a mim, quanto Deus ama você, mas tem um negócio. Tem um negócio. Se o homem rejeita este amor, se o homem não está nem aí por este amor, se o homem despreza este amor, despreza esse amor, o que fazer? Aí se manifesta a ira, o juízo de Deus sobre a impiedade. E a Bíblia diz que isto vai acontecer. Então, hoje nós vemos aí esse relógio. Quem quiser pesquisar melhor sobre o assunto aí, é só entrar aí no Google, é só pesquisar aí sobre o relógio do fim do mundo. E esses cientistas, mediante os acontecimentos dos últimos dias, eles suporam que o ponteiro desse relógio ele está chegando quase à meia-noite. E à meia-noite, o que acontece? Se esse relógio chega à meia-noite, isso quer dizer que terríveis coisas estarão acontecendo
nessa terra, culminando para que a profecia bíblica ela venha se cumprir. Porém, somente algo que eles estão equivocados é que a destruição, ela, e segundo a palavra de Deus, no primeiro momento, ela não será total no primeiro momento, né? Porque se a gente olhar para o que o livro de Apocalipse ele nos fala, e Apocalipse, e aí nós estamos falando aí de escatologia, sobre os acontecimentos dos últimos dias que Deus revelou ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, nós vamos ver que há-se uma referência, e outro dia eu falei aí, se alguém quiser pesquisar também sobre o assunto, sobre a NASA, ela desenvolvendo uma tecnologia para poder fazer casas na Lua e também em Marte. E aí, talvez, como eu já falei, para aquele que é leigo, tanto nos acontecimentos ao seu redor, como também em relação às profecias bíblicas, não percebe e talvez aplaude, mas não sabe o real motivo, o verdadeiro motivo pela qual essas conquistas elas tiveram aí suposto êxito. E aí nós vamos falar que a NASA ela está para enviar à Lua, ou já enviou à Lua, né? Uma impressora 3D, que ali ela recolherá ali material daquela área e ela vai manipular aquele material, né? E ali poder fazer ali construções, casas. E o projeto é esse, é fazer casas para habitação, casas logicamente preparadas, né, para o ambiente. Mas a minha pergunta é: por quê? Por quê? Por que que o homem está com tanto está tão interessado em descobrir se há meios de sobrevivência humana em outros planetas? E por que o homem está investindo tanto nisso? É porque, na realidade, irmão, quando a gente fala, e aí não vamos falar só da questão da religião, da Bíblia, da crença, mas vamos falar da ciência, né? Porque, como eu já falei, quem está, na realidade, este assunto sobre a questão aí da iminência, né, da destruição do planeta Terra, ela não parte da religião, ela parte da ciência, né? E quem quiser aí pesquisar aí o que eu estou dizendo, pode pesquisar, parte da ciência, né? Mas isto aí, na maioria das vezes, não é divulgado ao público abertamente, até porque às vezes não se há um interesse de divulgar estas coisas. Mas por que não há um interesse? Para muitas das vezes, assim, em parte, eu entendo, para não causar um pânico geral, né? E, infelizmente, muitas pessoas
fracas de espírito e por não crer na realidade em Deus, tomaria decisões precipitadas, como suicídio em massa, por exemplo. Mas um dos motivos também que eu vejo é que, na realidade, se fosse possível o homem escapar do juízo de Deus, se dirigindo a outro planeta, infelizmente seria uma elite que teria esse privilégio. O povo, né, no seu total, ele não teria essa oportunidade. Ele não teria essa oportunidade. E eu digo isso e baseando até mesmo num filme que eu assisti, sempre que eu posso eu gosto de assisti-lo, que é um filme feito por Hollywood, chamado Impacto Profundo. Quem conhece esse filme e assistiu esse filme vai ver que no final ali, né, quando aquele meteoro ele cai na Terra, e aquelas embarcações chamadas de arcas de Noé, que são preparadas, mas os irmãos viu ali, quem assistiu o filme, né, que havia uma qualificação para aqueles que teriam direito de poder estar entrando dentro de uma arca daquela. A qualificação. E ali foi escolhido a dedo, né? Foi escolhido a dedo. A população em si, ela que não estava qualificada, ela ficou para ser exterminada. Então, é uma realidade. É uma realidade. Isto é uma realidade. Porém, como eu já falei, se o homem pudesse, se o homem pudesse escapar do juízo de Deus, né? E eu gostaria de dizer também que não é o homem que vai trazer esta destruição. Não é o homem que vai desencadear essa destruição. É o próprio Deus. É o próprio Deus. O homem não tem poder para nada. O homem não cria nada, o homem não pode nada. O homem só manipula. Só manipula. O homem, ele tem condições de manipular, de criar, jamais. Então, o que acontece? Mas se isso fosse capaz, mas o que não será, porque, segundo a profecia bíblica, o juízo de Deus será não só na terra, mas em todo o universo, né? É o que diz aqui no livro de 2 Pedro, apóstolo Pedro, ele falando sobre isso, ele diz que será o juízo de Deus será em todo o universo, no capítulo 3, olha aqui o que ele diz no capítulo 3, e a partir do versículo 4 vai confirmar o que eu disse anteriormente. Olha aqui que está escrito aqui, capítulo 3, 2 Pedro, versículo 4, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram, como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Por estas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existe agora, pela mesma palavra,
está sendo guardadas para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aí ele diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Aí eu digo: olha aí o amor de Deus, que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, e aí ele diz, né? Que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. Então, olha aqui o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. O juízo será estendido a todo o universo. Não será somente o planeta Terra, mas será em todo o universo. E como eu já falei, o Senhor quer que todos se arrependam. Que todos se arrependam. O Senhor não quer que o homem que ele fez, a sua imagem, a sua semelhança, se perca. Mas quem rejeita isso é o próprio homem. Quem rejeita isso é o próprio ser humano. O homem sempre, ele desprezando o amor de Deus. Ele sempre desprezando o amor do Pai. Então, já está determinado isso. Isto é algo que está determinado. Quando Jesus mandou pregar o Evangelho, em Marcos 16:15, ele disse que vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado vai ser salvo, porém quem não crê será condenado. Então a palavra de Deus é esta. Talvez as pessoas, eu sei que muitas pessoas não crê na palavra de Deus, e às vezes pessoas que se dizem mesmo cristãos, não crê na palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas têm o cristianismo por uma religião. Às vezes as pessoas dá mais importância em ser um religioso do que ser um cristão, seguidor de Cristo na verdade. E isto é um terrível mal, é um terrível engano. E às vezes as pessoas não creem. Mas a história nos alerta. A história nos alerta. Né? Quando, logicamente, se a gente for falar de sinais aqui, a gente vai falar, né? Mas isso é coisa normal, que já acontecia, mas agora intensificou. Nós vemos aí esses terremotos que deram aí, quantas mil pessoas não morreram, e iguais a esses, quantos recentemente têm acontecido. Intensificou. Antigamente o próprio Brasil não se ouvia falar em terremoto. Hoje a terra já tremeu em vários lugares no país, inclusive no nosso estado de Minas Gerais. Mas isso é normal, pastor? Não, não é normal não, isso é profecia bíblica. É normal para quem não conhece a palavra de Deus. É normal para quem não acompanha os acontecimentos e compara com o que a palavra de Deus diz. E eu digo aqui, sempre digo, eu creio na Bíblia não é porque alguém diz que a Bíblia é a palavra de Deus, não. Eu creio na Bíblia porque ela é fiel e verdadeira. O que ela fala, os acontecimentos dela estão aí. Os acontecimentos estão aí. O que ela fala, nós podemos comprovar pelos acontecimentos. Então, por isso que eu creio. E se eu creio porque o que ela falou aconteceu, desde lá,
a vinda do Senhor Jesus na terra, profetizado pelo profeta Isaías e outros tantos, muito antes dele vir à terra. Como que eu não vou crer naquilo que a própria palavra vai dizer que vai acontecer e que está acontecendo? Antigamente, quando os crentes, os pastores falavam sobre o aquecimento da terra, mediante a profecia bíblica, e aí nós vemos aqui, apóstolo Pedro falando que a terra ela vai passar pelo fogo. E as pessoas debochavam, as pessoas faziam a chacota, até que a própria ciência agora intervém na história da humanidade e começa a temer. Aí agora se fala do aquecimento global. Porque as calotas lá, polar, começou a derreter-se, a Terra, todos sabem, a cada ano que passa ela está superaquecendo, e houve aí uma tese aí que alguns fatores cooperaram e cooperam para isso, inclusive um dos fatores é a superpopulação mundial, a superpopulação. E, irmão, o que eu vou dizer aqui, talvez você pode se assombrar ou dizer que eu estou delirando, mas houve um estudo da ONU e alguns poderes constituídos por aí sobre isso, e chegaram à conclusão que a superpopulação na Terra estava sendo um dos fatores do aquecimento global. E é logicamente que todos suspeitam, mas ninguém pôde comprovar, e se pôde, não disseram, que depois que saiu esse estudo, depois que saiu essa cogitação da ONU e alguns poderes aí, apareceu o coronavírus. Quantos milhões de pessoas não matou? Quantos milhões de pessoas não matou? Logicamente, a Bíblia fala de peste, que seria sinais da volta do Senhor Jesus. Mas essa peste, ela tanto pode ser algo permitido por Deus diretamente, ou também permitido por Deus que o homem ele elaborasse. E aí a gente já viu falar de guerras biológicas, a gente já viu falar de guerras biológicas, de vírus, e uma suspeita que o coronavírus ele é algo que foi criado no laboratório, E a intenção por criar um vírus como esse é o que muitos ainda não chegaram a um consenso, Mas nós temos a profecia bíblica, Nós temos a profecia bíblica. Então, assim, mais uma das cogitações é que a superpopulação ela é um dos fatores que levam o aquecimento global. Então, nós vemos aí, milhões e milhões de pessoas morreram através desse vírus. Então, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, com certas ideologias, porque muitas das vezes estão voltadas para algo aparentemente inocente, mas que tem um propósito definido, Um propósito definido.
Mas o certo é que o juízo, ele virá, como está dizendo aqui o apóstolo Pedro, e esse juízo será em todo o universo. O homem não vai poder se esconder, o homem não vai poder... mas vamos estar lá em Marte, lá na Lua, né? Morando lá na Lua, então quer dizer, não temos nada a ver com o que está acontecendo na Terra. É um engano, né? Terrível, porque o apóstolo Pedro diz que os elementos ardendo se fundirão, cairão, as estrelas cairão do céu. Então, então as pessoas estão preocupadas com isso. As pessoas, as nações poderosas, mas isso não, muitas das vezes não vem à tona, como eu já falei, não vem à tona para a população em geral, mundial. E, como eu já falei, tem alguns dos seus motivos. Mas nós que estudamos a palavra de Deus, e como eu já falei, estamos aí atentos a acontecimentos ao nosso redor, nós sabemos que isto é uma grande verdade. E este é um assunto muito sério, como eu já falei aqui no começo, em que todos deveriam se preocupar. Todos deveriam se preocupar. Então, a Bíblia está cheia, repleta de inúmeras advertências sobre esse glorioso e grandioso dia chamado Dia da Ira do Deus Todo-Poderoso. O dia da ira do Deus Todo-Poderoso, que será por volta aí do final, né, da metade para o final da grande tribulação, a qual coisas espantosas vão acontecer, né? A Bíblia diz que coisas terríveis vão acontecer, que os homens desmaiarão de terror sob a expectativa das coisas que virão a este mundo, né? E quando eu falei aí desse filme, Impacto Profundo, e quem assistiu pôde ver quando uma parte de um meteoro ele colidiu com a Terra, a onda chegando aí a 1000 metros de altura, viajando a mais do que a velocidade da luz, dizimando cidades. E talvez você fale assim, mas isso aí é algo da ficção. Não, ficção não, é só lembrar da tsunami que houve no Japão. E só uma amostra pequena, né, do que Deus ele pode fazer com que aconteça, né? Aquela tsunami lá que se levantou ali e saiu varrendo países, né, destruindo casas, quantas pessoas morreram, né? E este filme, mas ele traz aí algo interessante, né, sobre o impacto daquele asteroide. E eles não tiraram isso da sua própria mente, eles não tiraram isso da sua própria concepção, eles tiraram isso biblicamente. Eles fizeram esse filme biblicamente. Eles tiraram partes da profecia bíblica e trouxeram. E colocaram aí dentro dessa filmagem, e com o intuito de, eu acredito, eu não sei se consciente ou inconsciente, trazer uma mensagem às pessoas. Mas a maioria não entendeu a mensagem e não se apercebeu sobre esta verdade. É logicamente que
a Bíblia fala realmente sobre 2 asteroides que colidirão com a Terra, lá no livro de Apocalipse, capítulo 8. Quem conhece a Bíblia vai poder ler lá e sabe do que eu estou falando. 2 asteroides, né, que colidirão com a Terra. E a cena é mais ou menos, aquela cena ali não vai se comparar com a cena da realidade. Mas, dentro daquela cena, né, ali do asteroide, ele colidindo, caindo no mar ali, dá para se imaginar algo, logicamente, bem maior em questão aí de proporção, mas dá para mais ou menos imaginar ali como seria isso. Então, como eu já falei, o assunto é muito sério, né? Como eu já falei, quem dera as pessoas parassem e se voltassem para Deus enquanto é tempo. A Bíblia diz que Deus, antes de destruir a cidade de Nínive, ele envia Jonas para falar com aquele povo. Ele envia Jonas para poder falar com aquele povo. E quando Jonas chega, ele fala, olha, se arrependam, porque em 3 dias Deus ele vai destruir esta cidade e destruir vocês também, por causa do vosso pecado. Se arrependam. E a Bíblia diz que do rei ao mais novo se arrependeu, se vestiu de pano de saco, se humilhou diante de Deus. E Deus não destruiu aquela cidade com aquele povo, porque eles se arrependeram. A mensagem hoje é a mesma, a mensagem do Evangelho hoje é a mesma. Arrependei-vos e crede no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o meio. Não tem arca, não vai haver lua ou qualquer planeta que vai poder salvar o homem, mas o Evangelho do Senhor Jesus é o meio pela qual Deus escolheu, Deus determinou para que o homem pudesse ser salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Então, eu deixo aqui esta palavra para você, meu amigo, meu irmão, você que já esteve na igreja, fazendo parte da igreja do Senhor nessa terra e se desviou. Talvez você vai me dizer que tive vários motivos. Eu tive motivos. Não. Não há motivos para se desviar da presença de Deus, do Senhor. Há desculpas, não motivos. Porque, mas não. Se o homem te decepcionou, se alguém te magoou, não foi Deus, com certeza. Não foi Jesus. Então nós não devemos colocar a culpa no Senhor Jesus. Mas é tempo de voltar. É tempo ainda de se arrepender e de se voltar para o Senhor enquanto é tempo. Ainda é tempo. Mas a gente sabe que, pelos acontecimentos, nós não sabemos ainda quanto tempo nós temos. O relógio do Apocalipse, ele está dizendo em 90 segundos para a destruição total desse mundo. Mas o relógio de Deus para o arrebatamento, nós não sabemos quanto tempo tem. Pode ter 1 minuto, pode ter 90 segundos, pode ter, quem sabe, 5 segundos, a gente não sabe. Mas Deus está, como o próprio apóstolo Pedro, ele disse na sua palavra, Deus é longânimo, esperando que nós nos arrependamos. Mas ai de nós, se não nos voltarmos a tempo para Ele.
Então deixo aqui esta palavra nesta noite, que o Senhor Jesus te dê entendimento dessas coisas, que você possa abrir o seu coração e abrir a sua mente também para esta realidade. A vida não é uma fantasia. A vida é real. A vida é real. Então, é hora de nós acordarmos, né? Para a realidade. Então, eu deixo aqui esta palavra, como eu já disse. Na próxima oportunidade, nós estaremos aqui falando um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima. Amém?